Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição especial de sábado. E aqui você vai também poder ouvir a opinião de especialistas sobre os principais assuntos do dia. E olha só, a gente começa falando de um assunto que está preocupando muita gente, a dengue. O Brasil registrou recorde de mortes pela doença nesta semana, com mais de 1.200 óbitos. Mas, segundo o Ministério da Saúde, 9 estados estão com tendência de queda no número de casos. O Brasil já registrou mais de 3 milhões e 100 mil casos prováveis de dengue desde o início do ano. O número já é quase o dobro de todo o ano passado, quando foram detectados 1 milhão e 600 mil casos. Desde o início do ano, foram registradas 1.256 mortes por dengue em todo o país. Outros 1.857 óbitos estão em investigação. De qualquer forma, o número já é o maior das últimas 2 décadas. De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, 9 unidades da federação apresentam tendência de queda consolidada no número de casos de dengue. São eles: Acre, Roraima, Amazonas, Tocantins, Goiás, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. Outros 13 estados apresentam tendência de estabilidade: Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe permanecem com tendência de aumento no número de casos. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, que, como eu disse, vem preocupando muita gente, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Muito boa tarde, Kleber. É sempre um prazer poder levar informações ao seu público. E olha só, doutor, como a gente acabou de ver aí na reportagem, essa semana a dengue bateu recorde de mortes. Mas, por outro lado, 9 estados, como a gente também viu, estão com tendência de queda consolidada. Por isso eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem em meio a esse bombardeio de números. Qual é o atual estágio da doença no Brasil? Bom, Kleber, essa já é a maior epidemia da história do Brasil em dengue, tá? A gente sabia que ia acontecer desde o ano passado, a gente sabia que esse ano ia ser muito complicado, por quê? Por conta do El Niño, foi um ano com muita chuva e muito calor, que são 2 coisas que o mosquito adora: aumenta a reprodução do mosquito, aumenta a presença do mosquito, aumenta a transmissão. A tendência daqui para frente, com a queda da temperatura que deve vir com o inverno, é o número de casos reduzir e voltar aquele basal que a gente sempre tem, de um pouquinho de caso que se mantém nos meses frios. Então a tendência agora realmente é começar a cair o número de casos. Ao contrário da Covid-19, que quando surgiu era uma doença nova, a dengue já é bastante conhecida pelos brasileiros. Por que está tão difícil esse ano combater o problema? Tem alguma coisa a ver relacionada também ao comportamento de prevenção? Bom, tem 2 fatores. Primeiro, que as pessoas não fazem a prevenção adequadamente. Como é que se previne a dengue? Basicamente, prevenindo o criadouro. Mas outra coisa que está acontecendo é que o mosquito está ficando menos exigente. Antigamente, o mosquito ele exigia uma água parada e muito limpa, que era o que acontecia com aqueles depósitos de água da chuva. Hoje em dia, a água já não precisa ser tão limpa assim. Então, com isso, eu aumento a possibilidade de criadouros para o mosquito. E realmente, infelizmente, as pessoas estão se descuidando de manter as suas casas livres desses criadouros. E, doutor, para finalizar, eu peço, por mais que pareça repetitivo, é necessário que o senhor reforce as orientações de prevenção em relação à dengue, até porque hoje está cada vez mais comum nós termos contatos com pessoas contaminadas, a gente viver em ambiente em que as pessoas sofrem com o problema. Então, por favor, reforce esse alerta.
Perfeitamente. A dengue, ela não é transmissível de uma pessoa diretamente para outra. Apesar dela ser uma doença infecciosa, ela não é uma doença contagiosa. Mas a pessoa que está contaminada, ela precisa usar repelente também, não só a gente deve usar repelente para se prevenir de se contaminar, mas para quando eu estou contaminado, para evitar que o mosquito pique uma pessoa contaminada e adquira o vírus e possa transmitir para outras pessoas. Além de tudo, o combate a criadouros e também a vacinação, que é muito importante. A vacina ela não é tão eficiente em prevenir a doença, mas ela é altamente eficiente em prevenir as formas graves da doença. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Marcelo Neubauer, que é infectologista. Doutor, muito obrigado por essa participação e especialmente por essas orientações tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade e tenho um excelente final de semana. Grande abraço. E olha só, neste sábado acontece o dia D de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. A gente continua falando de saúde. E o objetivo da campanha é atingir 90% da cobertura vacinal em grupos prioritários. Para reforçar a importância da imunização e aumentar a cobertura vacinal, o governo de todas as cidades do país estão promovendo o Dia D de vacinação contra a influenza, vírus causador da gripe. A ação tem como objetivo aumentar a vacinação entre os grupos prioritários: crianças de até 6 anos, gestantes, puérperas e idosos, que possuem mais risco de agravamento da doença. Para esse grupo, a vacinação teve início no dia 25 de março e seguirá até o dia 31 de maio. Como o vírus sofre variações constantemente, a eficácia da vacina tem a duração de 1 ano, dependendo do sistema imunológico de cada pessoa. Por esse motivo, a campanha é realizada anualmente. O Centro de Vigilância Epidemiológica já recebeu do Ministério da Saúde mais de 7 milhões de doses da vacina. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. AMAs e UBSs integradas também funcionam aos finais de semanas e feriados no mesmo horário. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o governo federal decidiu suspender as ações de publicidade na rede social X, após os ataques do bilionário Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também ao presidente Lula. O executivo brasileiro já investiu mais de 5 milhões e 400 mil reais em publicidade na plataforma X entre 2023 e 2024. E, de acordo com dados do portal da Transparência, a partir de agora não há previsão de novas campanhas. A decisão é válida para novos contratos publicitários e foi tomada usando como base uma instrução normativa publicada no início de 2024. As ameaças de Elon Musk de não cumprir ordens judiciais geram críticas de presidentes dos dois poderes. A situação tem como pano de fundo as desavenças entre o dono do X, Elon Musk, com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, nas redes sociais. Desde o último domingo, o bilionário Elon Musk utilizou sua plataforma para atacar Moraes e ameaçar reativar perfis de usuários bloqueados na rede social X pela Justiça Brasileira no âmbito dos inquéritos de milícias digitais e do 8 de janeiro. Ambos os inquéritos, Moraes é o relator no STF. O presidente Lula se pronunciou nos últimos dias e, sem citar Musk, deu algumas declarações que foram interpretadas como indiretas ao dono do X. Em uma das falas, na última quarta-feira, Lula afirmou que o crescimento do extremismo abre espaço para que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim desse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. O empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. No curso das apurações dos inquéritos ao longo dos últimos anos, Moraes determinou que as redes sociais bloqueassem a conta de alguns investigados. De acordo com o ministro, eles usavam as plataformas para o cometimento das práticas irregulares que estão sendo investigadas.
Olha, com certeza esse foi o assunto mais comentado da semana. E para falar sobre ele, nós vamos conversar com outro especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, que é especialista em política internacional. Boa tarde, doutor. Aliás, boa tarde, professor e doutor também, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. É um grande prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, Kleber. É uma satisfação grande. Conte comigo, sempre comparecerei. Olha só, primeiro, eu queria que você explicasse para as pessoas que nos assistem a motivação dessa discussão. Isso porque o Elon Musk é um empresário conhecido mundialmente e de uma semana para cá ele voltou as atenções dele para o Brasil e passou a fazer muitas críticas às autoridades do país. Por que esse interesse tão particular em nosso país? O Kleber é um tanto quanto estranho. Ele, como um multibilionário que é, ele gasta dinheiro com o que lhe interessa. Ele, inclusive, comprou a plataforma argumentando que ela era ideologicamente enviesada e que, portanto, ele precisaria intervir, mesmo que isso significasse a perda de usuário e a perda de dinheiro. Também com o valor das ações. O X, que tinha bloqueado mais de 70 mil pessoas nos Estados Unidos por discurso de ódio, incentivo à misoginia, a estupro e até a sequestro infantil, depois que ele comprou, viu isso explorar porque as contas bloqueadas acabaram sendo desbloqueadas. E ele faz parte, de alguma forma, de um grupo político e ideológico, de alguma forma, que coordena as suas ações, especificamente dito por muitos países, entre eles a União Europeia, a extrema-direita que gostaria de implementação de regimes que não houvesse sanção e punição para certas coisas, dentre outras, esse tipo de ação de ofensa. E o Brasil é visto por muitos países, depois da resposta ao 8 de janeiro do ano passado, como um exemplo de tentativa de restaurar as instituições, controlando os ânimos do ódio dentro das redes. E, de alguma forma, ele teria o interesse oposto, de estimular o debate dentro das redes, porque isso gera engajamento, vende propaganda e tem alguma forma também de ganhar dinheiro em cima disso. E, como você falou bem, professor, nesse embate, quem mais corre risco de ter prejuízos? Os negócios do Elon Musk no Brasil, já que a gente viu aí que ele acabou de perder uma verba publicitária, ou o governo, que, pelo seu lado, terá um adversário de grande poder econômico que pode exercer influência aí até nas próximas eleições? Kleber, para responder isso, eu vou ter que buscar da construção do Estado de Direito e as revoluções liberais. Os filósofos, cientistas políticos que inauguraram o liberalismo chamaram a atenção que a gente tem que ser muito cético em relação à concentração do poder. Se no século XVII e XVIII o medo era do Estado absolutista, de um rei que se considerava todo poderoso, a gente não pode ignorar a existência do poder do discurso, do poder da beleza e do poder da riqueza. Um multibilionário, como você enfatizou bem, dono de uma plataforma de mídia social que muda as regras dos algoritmos, consegue influenciar a opinião pública, escondendo e reduzindo o engajamento de certas ideias e impulsionando outros. Então, de alguma forma, o interesse do Ministério Público, do Poder Judiciário, de alguma forma, contribuir com a regulamentação que o Legislativo faz, ou seja, trabalhar enquanto não vem a regulamentação para dar igualdade de oportunidade de ideias no Brasil, contendo a desinformação, a mentira como técnica, é o que o Estado brasileiro deseja fazer. Mas como ele é multibilionário, você enfatizou bem, a gente, como sociedade, poderia estar em perigo. A riqueza dele, eu acho que não está muito arrasada ou prejudicada por causa disso. Tá aí, então, um alerta importante nessa mistura, né, professor, de aula e de entrevista, já que você traçou um panorama muito bem detalhado. Nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, que é especialista em política internacional. Professor, muito obrigado mais uma vez por essa brilhante participação. Satisfação, Kleber. Abraço forte, bom trabalho. Muito obrigado. E olha só, ainda sobre esse assunto, o PL das fake news, que regulamenta a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e atividades das Big Techs no Brasil, deve passar por mudanças. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comunicou na última terça-feira a criação de um grupo de trabalho para elaborar um novo texto para o projeto de lei. Partidos que queiram fazer parte
da confecção desse tema. Vamos entrar em contato com, segundo o deputado Elmar, o relator, o senador Eduardo Gomes, que parece-me que está discutindo um texto no Senado de inteligência artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. O embate entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aqueceu o diálogo sobre a regulamentação nas redes sociais, tema que já era previsto na chamada PL das Fake News. O projeto de lei número 2630/20, atualmente em tramitação na Câmara, foi proposto em 2020 pelo senador Alessandro Vieira e aprovado no mesmo ano. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defende a apresentação de um projeto mais maduro, alegando que a análise foi prejudicada pelas narrativas de censura e violação à liberdade de expressão. Ainda não há informações sobre o novo relator e os membros do grupo de trabalho, mas o novo texto deverá ser apresentado nos próximos 40 dias. Temas mais atuais, como a inteligência artificial, deverão ser abordados. O texto já contava, por exemplo, com uma subdivisão voltada para os streams e questões envolvendo direitos autorais. O projeto de lei das fake news ainda não foi citado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu a regulamentação das redes sociais e afirmou que a aprovação do projeto de lei seria fundamental para o cenário regulatório das plataformas no Brasil. E agora a gente vai falar da parte técnica e legal desse assunto, ou seja, sobre a regulamentação das redes sociais. E para isso, o nosso outro convidado é o Lucas Paglia, ele que é especialista em direito digital. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo, você também aqui ao nosso jornal. Boa tarde, Cléber. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aí. É um prazer estar aqui de volta. E, Lucas, alguns especialistas acreditam que esse embate entre o Elon Musk e as autoridades brasileiras só contribuiu para retardar a discussão sobre a regulamentação das redes sociais do Brasil. Qual é a sua avaliação? Olha, Cléber, o tema da PL das fake news, do 2630, ele é um tema bem perigoso de maneira geral, porque não é só, muito se engana, quem acredita que o problema das fake news, Cléber, é só no Brasil. Isso é um problema que engloba todo o mundo de maneira geral. Nós temos problemas nos Estados Unidos, temos problema na Europa, temos problemas na Ásia, e nenhum lugar ainda no mundo encontrou a solução para que a gente possa, seja por meio de regulamentação, por projeto de lei, por penalização, né, ter um controle melhor, né, das fake news e até mesmo um controle melhor das próprias redes sociais. A gente tem um problema muito grande no Brasil e no mundo, Cléber, e a todo mundo que está nos ouvindo, que tem uma certa dificuldade de entender o que é censura e o que é liberdade de expressão. E isso envolve muito do que se fala de uma visão política, o que compromete muitas vezes as discussões legais, jurídicas e técnicas. Quando a gente coloca muita opinião partidária, opinião de lado de opinião, né, ponto de vista político, a gente perde um pouco da discussão que realmente importa. E a gente tem que tomar, de fato, Cléber, um cuidado quando a gente fala em fake news. Porque a fake news, ela não pode ser confundida com uma informação que, sem querer, foi falada de forma irregular, errada, ou alguma coisa que não era verdade. A fake news, o projeto de lei, ele é um projeto que tende a visar aquela automatização, aquela veiculação proposital de matérias e notícias tendenciosas para um lado A, um lado B, ou mentirosas de forma proposital. O que não se pode confundir, que aí poderia esbarrar numa situação de censura, em alguém que posta uma informação que ele acredita que está certa
e não está certa. São momentos diferentes e uma coisa não pode ser confundida, porque sim, estaríamos talvez censurando alguns tipos de opinião, o que nós não podemos fazer, mas também não podemos deixar de ter uma liberdade de expressão controlada por algum agente, que essa é a grande discussão do PL 2630. Então, Kleber, a situação não é de hoje, não é só no Brasil, e a gente tem, de fato, uma preocupação muito grande. E, claro, quando a gente traz um bilionário como Elon Musk, que é uma pessoa polêmica de maneira geral, que faz contribuições, mas também tem ali os seus problemas, os seus momentos de embate que gera esse tipo de confusão, a gente tem, sem dúvida, traz à tona, traz à mesa e a gente volta a conversar, então talvez tenha um cenário benéfico onde a gente possa voltar a conversar e acelerar um processo que já demora a se concluir. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para não ficar uma divisão que nem futebol. A gente não pode confundir futebol com o meio político. Então, é necessária uma regulamentação? Claro, com certeza, todo mundo sabe disso. Agora, acelerar um processo por conta de uma ideia que algo pessoal de A ou de B traz, pode trazer um problema de ser uma lei sem validade, uma lei ruim e que pode atingir direitos fundamentais. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Lucas Paglia, ele que é especialista em direito digital. Lucas, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Kleber. Boa tarde a todos, estou à disposição. Grande abraço. Um abraço. E olha só, nesse início de ano, o brasileiro tem sofrido, agora a gente fala de economia, com a inflação. Em março, os preços voltaram a subir, principalmente dos alimentos. E, mais uma vez, esse grupo tem pesado no bolso do brasileiro. Então, nós fomos às ruas para saber das pessoas como elas estão sentindo os efeitos da inflação. A boa notícia é que a inflação do mês de março é a menor dos últimos 8 meses. O IPCA, que é o Índice do Preço ao Consumidor Amplo, subiu 0,16%. E no acumulado dos últimos 12 meses, o índice foi de 3,93%. Mas e no dia a dia das pessoas? O que tem pesado mais? Segundo o IBGE, que faz o levantamento, o grupo de alimentos e bebidas é o grande vilão para o bolso do brasileiro. O aumento foi de 0,53%. Em seguida, vem saúde e cuidados pessoais, com 0,43% de aumento. E em terceiro, as despesas pessoais, com 0,33% de aumento. Cada vez mais caro, né, a questão dos alimentos ali, para alimento básico, né, cada vez mais alto o custo no mercado. Saúde quando a gente tem saúde. Quando a gente paga convênio médico, que é um mal necessário, nem sempre a gente tem a devolutiva da prestação de serviço. Por outro lado, os segmentos que aliviaram o bolso das pessoas foi o de transportes, que diminuiu 0,33%, comunicação, com redução de 0,13%, e artigos de residência, que caiu 0,04%. Nenhuma, pelo contrário, né? Tipo, passagem aérea está extremamente caro e antigamente você pagava uma taxa de embarque, hoje em dia, além da taxa de embarque, você tem que pagar o seu assento. Você paga a passagem, paga a taxa de embarque e ainda tem que pagar o seu assento. Se você não paga o assento, você vai para o último grupo, corre risco de sofrer overbook e aquela tristeza. É tudo muito complicado. Aumentaram também, aumentaram bastante, inclusive. Também aumentou, tudo aumentou. Não tem nada que baixou de preço, não. E março fechou a economia do primeiro trimestre do ano. Ainda faltam 3 até o fim de 2024, tempo que o brasileiro aguarda com esperança e desconfiança. Eu acredito que sim, viu? O governo ele acaba dando, né, seus apontamentos ali, mas o sistema econômico em geral, ele sabe se manter. As empresas em geral, Bolsa de Valores, Banco Central. Tá aí uma notícia que afeta a vida de todo mundo. Então, nós vamos conversar com alguém que é do ramo, um economista. Nosso convidado agora é o economista Luiz Henrique Machado. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Olá, boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É um prazer. Olha só, a gente viu, né, essa semana que a inflação teve uma pequena queda em março. Mas o que parece aí, pelo consumidor, até a gente viu aí nessas entrevistas, as pessoas não têm sentido a diferença no bolso, né, Luiz? Exatamente, porque o que acontece?
que pressionou, apesar de ter um menor peso no IPCA, o que realmente pressionou nesse momento foi a alta do preço dos combustíveis. Nós temos aí uma média de 6,95% de aumento só no mês de março, acumulado de 27%. Foi até colocado na matéria o aumento das passagens aéreas, porque, na verdade, o combustível ele afeta toda a cadeia. A tendência agora é dar uma acomodada, porque até com a redução da taxa de juros, o mercado já está estimando uma queda em 2024 e 2025, Kleber. Olha só, Luiz, qual a previsão, então, que você faz para os preços dos alimentos nos próximos meses, já que tem sido o grupo que mais tem contribuído para aumentar a inflação? Sem sombra de dúvida, estava inclusive conversando ontem a respeito disso. Foi um dos preços que mais subiram na economia. O setor de alimentos, ele sofreu não só pela perda de redução de renda do dólar, né, e quem produz depende do dólar para exportação, mas também da redução das commodities. Então, o produtor teve uma redução dupla, além de uma safra muito ruim nos últimos meses, né? A tendência agora é dar uma acomodada, mas ainda está tendo uma pressão para cima. E você sabe, Kleber, quem vai no supermercado sente isso no bolso no dia a dia, né? Tá certo. E Luiz, você falou, né, citou aí a questão dos combustíveis. Então eu peço para que você continue com a gente e acompanhe agora essa outra reportagem. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter Jean Paul Prats no cargo de presidente da Petrobras. Há mais de um mês, né, a estatal e o governo passam por uma crise de relacionamento e a pressão para a demissão de Prats estava grande. A permanência de Jean Paul Prats no cargo tem como um dos principais motivos evitar que o mercado financeiro fique agitado e os preços aumentem, além de afastar acionistas da empresa. Por isso, o governo decidiu mantê-lo no cargo. Só nesta semana, Lula se reuniu pelo menos 2 vezes com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do assunto. A crise começou quando a Petrobras decidiu bloquear os dividendos, ou seja, os lucros dos acionistas. O valor total retido é de 43 bilhões de reais e o governo é o principal acionista. O cálculo é que a União tem um saldo de 13 bilhões junto à estatal. Com a manutenção de Prats, o governo espera que esse dinheiro seja liberado e possa ser usado para equilibrar os gastos públicos. E nós vamos voltar a conversar então com o economista Luiz Henrique Machado para falar também sobre esse assunto. Então, Luiz, e na sua avaliação, essa manutenção do presidente da Petrobras foi uma decisão acertada, principalmente para manter a tranquilidade do mercado? Pois existe aí uma conversa no mercado de que o Prats estava praticamente fora da Petrobras e quem assumiu no lugar dele foi meu antigo professor na PUC, o Aloysio Mercadante, que hoje está no BNDES. Mas a conversa de mercado, os bastidores disseram que o Aloysio Mercadante declinou dessa mudança. E então o governo, por enquanto, manteve Prats até uma segunda ordem. Agora o resto está debaixo dos panos, a gente não tem informação oficial. E Luiz, como você falou, os combustíveis, a gasolina em especial, é muito estratégico não só para quem usa no dia a dia, mas para a própria cadeia produtiva. Outros setores acabam sendo diretamente afetados? Não tenha dúvida, Kleber. Combustível, ele é base para logística, ele é base para transporte, a gente tem que produzir e transportar, e o transporte você usa combustível, transporte de pessoas, transporte de carga, então a pessoa que se locomove todo dia, a carga que é transportada do local de produção até o consumidor final, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional. Então, qualquer mudança no preço dos combustíveis, e tem um detalhe também, né? Lá fora está tendo uma pressão do preço do petróleo, né? Então, tinha dado uma acomodada e agora começou a pressionar de novo, né? Então, isso acaba sendo refletido aqui e, obviamente, isso reflete diretamente no processo
de gestão e de acompanhamento de risco e de retorno da Petrobras. Então, os acionistas da Petrobras, quando receberam essa notícia aí de talvez bloquear os dividendos, o investidor não gosta muito dessa conversa, né, Kleber? E, Luiz, também tem outro fator que não é tão econômico, mas é diretamente ligado à economia, que é o desgaste do governo. À medida que os preços ficam mais caros, o governo vem sofrendo desgaste. Então, essa medida também tem essa preocupação, manter o mercado mais tranquilo, evitar desgaste para o governo e, principalmente, queda de popularidade. Não tenha dúvida, tá? Porque assim, a gente sabe que quando lida com a parte política pelo investidor, nem sempre está alinhado com o que aparece na televisão, né? Ou o que aparece para a mídia em geral, o que as pessoas têm percepção. Né? O público em geral percebe muito mais no dia a dia, né? O que se escuta nas ruas, o que se vê nas gôndolas do supermercado, nas conversas, nos trabalhos. Porém, sempre há um ruído ou outro de um lado para o outro, né? No caso da Petrobras, o que está realmente pressionando é, por um lado, o governo que é mais popular e que está sofrendo um desgaste pelo aumento dos preços e pela inflação, que já digo, a tendência agora é cair, tá? Pelo menos é o que o pessoal, os economistas estão planejando em 2025, mas ainda é alto. Mas esse efeito da subida de combustíveis um pouco mais pesada do que a expectativa realmente pesou um pouquinho e acaba desgastando, né? Afinal de contas, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, né? Então, e nós torcemos para que essas palavras se cumpram na prática e que a inflação e os preços realmente caiam. Nós acabamos de conversar com o economista Luiz Henrique Machado. Luiz, muito obrigado pela sua participação e principalmente por essa análise tão próxima ao dia a dia da população, ao dia a dia de quem nos assiste. Muito obrigado. Disponha, Kleber, disponha a todos, bom final de semana para todos e ótimos ventos e céus azuis daqui para frente. Grande abraço. Olha só, mudo de assunto agora para falar que em Porto Alegre, tampinhas de plástico estão sendo retiradas do meio ambiente e servindo para ajudar as instituições sociais. Acompanhe na reportagem. Uma simples tampa plástica tem movimentado uma economia solidária no Rio Grande do Sul. Nessa entidade assistencial que atende crianças e adultos em Porto Alegre, juntar tampas de garrafas plásticas virou um grande negócio. Em 10 anos, 10 mil quilos de plástico renderam cerca de R$360 mil. As tampinhas ajudam a gente a pagar uma luz, uma água, fazer uma manutenção do Cerepau, né? Então, tudo o valor que ele é arrecadado das tampinhas, ele é investido aqui dentro. Por meio dessa corrente, organizada pelo projeto Tampinha Legal, já são 700 milhões de tampinhas que deixaram de ir para o lixo. Hoje nós temos mais de 340 instituições participantes do Tampinha Legal em vários estados brasileiros. As instituições recolhem essas tampas plásticas, elas distribuem galões de água de 5 litros ou 20 litros na sua networking, no posto de gasolina, no salão de beleza, não importa o estabelecimento comercial que é instalado um coletor customizado do Tampinha Legal. Do ponto de coleta, o material é levado para a entidade cadastrada. Lá, os voluntários fazem todo o processo de seleção e colocam em sacos como esses. Depois, as tampinhas são levadas ao Instituto Sustenplast, que criou o programa e ajuda as entidades fazendo meio de campo da venda com as empresas. Tudo que é arrecadado vai para um centro de coleta e é vendido para reciclagem. Depois de todo esse processo, as tampinhas trituradas são vendidas para a indústria. O plástico polipropileno é um dos mais usados no mundo e tudo isso daqui pode ser transformado em itens básicos do nosso dia a dia, como cabides, baldes ou brinquedos. Isso faz a economia circular, porque muitos dos itens que você tem aí na sua casa podem ser provenientes de tampinhas doadas. O Tampinha Legal já arrecadou até o momento mais de 3,5 milhões de reais em tampas plásticas que foram destinadas
para as entidades assistenciais do terceiro setor. O olhar voltado à conscientização ambiental também motivou esse artista visual a juntar tampinhas, que agora se tornam arte nas mãos de crianças. A ideia do projeto é fazer educação ambiental, né? Aí eu pensei, eu vou fazer projetos, né, com tampinhas de garrafa PET, imagens ajudado pelas crianças, e aí eu tenho certeza que a gente vai provocar uma mudança de comportamento, né? O artista já levou seu projeto de educação ambiental para escolas do Brasil, Uruguai e da Colômbia. E agora deixa um recado. O que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. E quem vai colher são os nossos filhos, os nossos netos. Daqui a 20 anos, eles vão pensar completamente diferente da gente e voltar num processo, num amadurecimento sobre reciclagem, sobre como fazer um mundo melhor. Bom, e com esse bom exemplo a gente encerra essa edição. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!